Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bem? Bom dia. Estamos aqui para nós gravarmos aí mais uma aula da escola dominical da sala dos jovens, tá? Hoje nós estaremos estudando nossa lição de número 4, que tem como tema a autenticidade contra a parcialidade, tá? Que é a lição, para quem não tem a lição aí dos jovens, sem entendido, procure aí a secretaria da sua igreja, compre a sua lição, que você possa participar dessa aula ou desse trimestre maravilhoso que está se tratando, como eu já falei em outros vídeos passados, acerca da carta de Tiago. Tá? E hoje vamos falar contra a parcialidade, tá bom, gente? Como sempre a gente diz, eu quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade aqui de poder compartilhar com os nossos professores, com nossos alunos, nossos irmãos de forma geral, esse assunto e pedir sempre o seu apoio, tá? Que você possa estar nos ajudando aí, compartilhando, curtindo o vídeo, comentando, sempre peço isso, é importante, principalmente quem é da área, no caso da sala da Escola Bíblica Dominical dos Jovens, né? Da sala dos jovens, tá bom? E também você que não é inscrito em nosso canal, possa nos ajudar aí se inscrevendo, para que a gente possa crescer, desenvolver mais o trabalho cada vez mais, ok? Nosso tema, já falei, que é a autenticidade contra a parcialidade. O texto bíblico hoje se encontra em Tiago, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 3. Eu quero fazer aqui uma rápida explanação desse texto antes de a gente comentar a lição propriamente dita. Apesar que a lição ela tem 3 tópicos, mas é importante a gente fazer aqui algumas considerações. O texto bíblico que eu falo é o que vem aqui logo no início aqui da nossa lição, tá bom? Então vamos lá, eu vou lendo o versículo e a gente vai expondo. Lembrando sempre, meus irmãos, que Tiago é uma carta bem prática, eu já falei isso aqui. Ela não se detém assim, nos detalhes teológicos, não que ela não tenha teologia. A Bíblia de Gênesis e Apocalipse ela tem teologia, mas Tiago é um texto bem prático, como a gente costuma sempre falar. É muito difícil uma pessoa que lê essa carta e não entenda. Tá? Eu acho que vai ter alguns pequenos detalhes que eu vou apresentar aqui que pode até levantar algumas dúvidas e também alguns debatezinhos teológicos, mas no geral é muito fácil de entender o livro de Tiago, tá bom? Tiago capítulo 2, versículo do 1 ao 13 diz, primeiro ele fala, meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Interessante que nessa versão, meus queridos, quem está com a Bíblia na mão, vai perceber que parece que a parte A do versículo está querendo dizer para nós que nós não devemos ter a fé de Jesus, né? Porque, por exemplo, meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo. Para vocês verem como é importante o contexto, né, de um versículo bíblico, muito importante. Mas se você dá uma lida completa, só no versículo 1 você vai perceber o que ele quer dizer. Não, meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Ou seja, em outras palavras, nós que temos a fé de Jesus, nós que temos essa fé, que cremos em Jesus, nós que confessamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador de nossas vidas, devemos ter um comportamento diferente de pessoas que são preconceituosas, porque o Tiago é bem claro, não tem o quê? Acepção de pessoas. Então aqui, irmão, está incluso tudo. Tudo dentro de uma normalidade, é claro, né? É bom que se diga, porque pode surgir, falando até aqui de uma forma meio que apologética, pode surgir a ideia, então nós não devemos ter preconceito com nada, não é isso que você está dizendo? Sim, é isso que eu estou falando. Então nós devemos aceitar tudo, como por exemplo, já sabe o que eu estou querendo falar, a diversidade de gênero, tudo. E não é bem assim. A Bíblia fala aqui o contexto dessa acepção de pessoa. Aqui o Tiago ele não está tratando desses assuntos. Que assuntos são esses, Silvio? Assuntos esses que estão aí correndo, você sabe, esse grande debate na sociedade, como casamento de homem com homem, mulher com mulher, essa questão do transgênero e LGBT. Não é disso que ele está falando, tá bom? Eu quero pontuar porque às vezes tem pessoas que usam a Bíblia, o texto isolado, para fundamentar uma ideia que a Bíblia não está dizendo. A pessoa faz a Bíblia falar uma coisa, ou força o texto bíblico a dizer uma coisa que não tem nada a ver com aquela ideia. E tem uma coisa na hermenêutica bíblica que nós, professores de teologia,
defendemos, com base, é claro, nos estudos avançados de interpretação, é de que o texto bíblico ele precisa ser analisado de forma hermenêutica, de forma exegética. E nós levamos em consideração o contexto, que a gente chama de contexto, tem um contexto literário, mas também uma coisa que é muito falado, você que me ouve, está me assistindo sabe, nós chamamos também de contexto histórico. Então, qual é o contexto histórico dessa passagem? É a pergunta, uma pergunta. Por que que Tiago, uma pergunta que você tem que fazer ao texto é, por que que Tiago, no capítulo 2, versículo 1, ele vai falar essas palavras: meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória. Por que ele está falando isso? Então tem um acontecimento, tem alguma coisa que está ocorrendo dentro daquela comunidade ali, dentro daquela igreja, que levou Tiago a escrever tais palavras. E quando a gente parte para esse lado, a questão do contexto histórico, nós vamos perceber claramente que ele tinha um objetivo, e esse objetivo era sanar uma dificuldade social que estava acontecendo na igreja, que não tem nada a ver com esse discurso aí que algumas pessoas tentam forçar, tá? Eu não estou aqui dizendo que a gente não deve respeitar a opinião, não deve respeitar o direito dos outros, pelo contrário, nós somos o povo de Deus e devemos respeitar todos. Respeito é uma coisa, a aceitação é outra, né? Não é porque eu respeito, por exemplo, alguma coisa, uma ideia, respeito um ponto de vista, que significa que eu concorde. Eu tenho todo o direito de não concordar, mas eu tenho também o dever de respeitar também o direito dos outros, tá? Então esse é o versículo 1, só falei isso para deixar bem claro, tá legal? Versículo 2 ele fala, porque se no vosso ajuntamento, você pega essa palavra ajuntamento. Quando eu li esse texto, me perguntei, ajuntamento. O que ele quer dizer com essa palavra ajuntamento? Porque o restante do texto fala, porque se no vosso ajuntamento entrar algum homem com anel de ouro no dedo, com vestes preciosas, e entrar também algum pobre com sórdida vestimenta, né? E atentar, já vou logo para o versículo 3, tá? Para a gente completar. E atentar para o que traz a veste preciosa, e lhe disserdes, assenta-te tu aqui, num lugar de honra, e disserdes ao pobre, tu fica aí em pé, ou assenta-te abaixo do meu estrado. Aqui duas coisas eu quero logo pontuar no versículo 2 e versículo 3, que ele já está dando aqui, começando a clarear o contexto na perguntinha que eu fiz lá do versículo 1. Por que Tiago escreveu essas palavras? Meus irmãos, não tenho a fé de Cristo Jesus em acepção de pessoas. O versículo 2 e o versículo 3 já está esclarecendo. Então, por isso que eu falo, a importância de você sempre casar os textos bíblicos, tá? Isso é uma regra básica, uma regra simples, que todo professor que trabalha com essa questão de interpretação, ele pontua em suas aulas, pontua nos livros, que é a questão do contexto. Isso é muito importante. Eu falo muito isso aqui nos meus vídeos, isso aqui é muito importante. Tem gente que às vezes se apega a uma palavra. Ele vai lá, vai no grego, vai até no hebraico, pega aquela palavra, vê o significado dela, mas ele não procura contextualizar o significado daquela palavra. Nesse caso aqui, observe, eu quero chamar a atenção em duas coisas. Primeiro, sobre a palavra ajuntamento. Essa palavra ajuntamento, talvez na tua Bíblia, na sua versão que você esteja usando, esteja substituída pela palavra sinagoga. Em outras palavras, na sua Bíblia pode estar mais ou menos assim. Porque se na sua sinagoga. E aí, sinagoga, você sabe que é uma referência a um lugar onde os judeus se reuniam para cultuar a Deus, sendo que era um culto dentro de uma visão judaica. Ali a sinagoga ela não está presente nas páginas do Antigo Testamento. Você vai começar a ver a sinagoga no Novo Testamento. Isso teve um processo histórico, tá bom? Isso ali dentro do período ali de Malaquias até Mateus, que nós chamamos de período interbíblico, onde elas foram aparecendo, elas foram surgindo devido a uma necessidade que o povo judeu teve quando eles foram dispersos, né? Muitos foram dispersos pelos povos opressores, e onde eles estavam ali começaram a construir as sinagogas para que eles pudessem manter acesa a fé judaica, tá bom? Só que aí vem a pergunta, então quer dizer que os cristãos, o primeiro culto, tá? O primeiro lugar, digamos assim, onde eles usavam para cultuar a Jesus, cultuar ao Deus Trino, era nas sinagogas?
Bem, eu estive pesquisando esse assunto e os estudiosos sabem, até melhor do que eu, alguns dizem o seguinte sobre essa palavra aqui, sinagoga. Primeiro, quem está escrevendo é Tiago. Logo, Tiago, ele é uma pessoa que tem uma cultura judaica, ok? Então é natural que ele use termos, ele use palavras. Por isso que o texto de Tiago, você pode perceber que é um texto que aparentemente, tá? Aparentemente parece que ele não fala de fé, parece que ele não fala de graça, parece que o texto ele é mais voltado para as questões das obras. Por isso que tem muita polêmica em torno desse texto. E alguns dizem que Tiago contraria os escritos paulinos, porque Paulo é nítido que o assunto dele, tá? É voltado para essa questão da graça, é voltado para essa questão da fé. Enquanto que Tiago, a gente percebe que a questão das obras, elas são muito fortes, tá? Mas aí, é o que eu sempre digo, a gente tem que procurar saber o contexto de cada um deles e o objetivo. No caso de Paulo, por exemplo, Paulo foi um apóstolo, ele mesmo diz que ele foi apóstolo de quem? Dos gentios. Ou seja, a missão de Paulo foi pregar para pessoas que estavam fora do contexto judaico. Já Tiago não, parece-me que ele está mais voltado ali, pessoas ali que são judeus, tem gentil, é claro, mas devido à sua missão ser diferente de Paulo, talvez, não estou afirmando nem cravando, tá? Seja por isso que ele usa alguns termos tipicamente mais conhecidos do meio judaico. E é o caso aqui da palavra ajuntamento, que pode estar na tua Bíblia como sinagoga. Voltando à questão onde ele se congregava. Os livros de história, no caso, livros que contam como é que era a vida no primeiro século, segundo século, terceiro século da igreja cristã, mostram que essas pessoas elas cultuavam a Cristo, serviam a Cristo nas suas casas. Então, não tinha igreja, até porque a sinagoga era um lugar tipicamente judaico. Os judeus não gostavam dos cristãos, então não tem lógica. Por exemplo, um cristão no dia de domingo, só um exemplo, as pessoas falam, vocês adoram a Cristo no domingo, porque era muito comum eles se reunirem no domingo, tá? Isso aqui não foi uma coisa estabelecida, foi uma regra. Era um hábito, tem que se ver como é que isso surgiu, como é que isso aconteceu. Mas o certo é que o texto fala primeiro dia da semana. Muitas vezes o texto fala sobre isso. E eles se reuniam muito no domingo, só que não tinha muita lógica eles ir para a sinagoga, lugar que é característico e um lugar que pertence ao povo judeu, até porque os judeus não gostavam do cristianismo. Outro detalhe, outro ponto que chama a atenção sobre essa questão também, é que nessa época, quando a carta de Tiago foi escrita, é uma época em que o cristianismo também ele não é aceito, tá? As pessoas não aceitavam. Você vê que houve perseguições, houve torturas, prisões e até mesmo mortes de pessoas que foram passadas por tudo isso só porque eram cristãos, tá bom? Então, eu estou só aqui pontuando porque que Tiago usou essa palavra aqui na sua carta, tá bom? São teses, são hipóteses que os comentaristas bíblicos colocam para nós. E aí, a segunda colocação que eu quero fazer aqui é que o contexto fala por que Tiago está usando para você não ter a fé em Jesus, tá? Com acepção. Tá aqui, por quê? O que estava acontecendo? Chegava gente rica, veja aqui como é que tá, ele até dá características, porque era comum. As pessoas na época de Tiago, elas tinham, como hoje, gente, é como hoje, é muito claro. Tem pessoas que tem uma roupa, digamos, vai para uma festa, a roupa se destaca da outra. E às vezes esse tipo de roupa, ela representa, na verdade, o status. Sim ou não também, né? Porque hoje você pode ir numa loja, você vai no casamento, por exemplo, você pode ir numa loja e alugar um smoke, um paletó, um vestido e depois entregar no outro dia seguinte. Isso é muito natural as pessoas fazerem isso hoje em dia, tá? Mas, na maioria das vezes, as roupas também definem o status, a posição. Veja que ele fala aqui de anel, ele fala aqui de roupa. Só que o lugar, no ajuntamento, tá? Veja bem, no ajuntamento, ou seja, onde estavam se reunindo, também iam pessoas de classes inferiores. O versículo 3, na última parte do versículo, na outra parte do versículo diz assim, cadê, meu Deus? Deixa eu ver aqui. Não, é no versículo 2, perdão. Bem nas últimas palavras, vou ler aqui a parte B.
e com vestes preciosas, né? Aí ele fala aqui, e entrar também, depois de ele falar dos ricos, na parte A ele fala, e entrar também algum pobre com sórdida vestimenta, ou seja, uma roupa inferior, uma roupa, sabe, sem expressão, porque era assim que antigamente sempre houve isso. Então, na sociedade daquele tempo tinha isso. Só que Tiago está chamando a atenção. Gente, isso não pode existir no meio de vocês. Por quê? O que todo mundo tem em comum? Tanto o rico como o pobre. Os cristãos, eu falo, o que tem em comum? O rico e o pobre. E aqui, fazendo até uma aplicação, eles têm uma coisa em comum, o quê? A fé em Jesus. Então, essa fé, ela é comum tanto a pobre como também a rico. Então, não pode haver distinção. Não pode haver acepção de pessoas, ok? Versículo 4. Porventura, ele vai, quando ele apresenta o problema e depois ele, né, vai explicar. Porventura não fizeste distinção dentro de vós mesmo e não vos fizeste juízo de maus pensamentos. Ó, veja bem, Tiago foi escrito há mais de 2000 anos. E o texto, a gente percebe que é um texto super atual. Tá? O versículo 4, ele reflete exatamente o que a nossa sociedade faz hoje. O que nós fazemos hoje, de forma geral. Geralmente, temos o péssimo hábito de julgar. Temos o péssimo o hábito de fazer análises com base no que a gente olha, com base no que a pessoa tem. Isso não é bíblico, isso é totalmente antibíblico. Por isso aí, professor, você que lida com jovens, tem que estar muito atento a essas questões e apresentar para eles, porque a gente sabe que jovens, geralmente, pelo poder de beleza, de força, de juventude, tem às vezes o péssimo hábito de criar esses julgamentos, né? Então, ele chama a atenção. Aí ele vai no versículo 5. Ouvi, meus amados irmãos, porventura, não, aqui é pesado, eu acho aqui bastante... quando eu li esse versículo, eu fiquei refletindo um pouco, mas... ouvi, meus irmãos, porventura, não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Parece que Tiago está dando uma ênfase muito pesada no que diz respeito a esse assunto. No caso, os pobres, eles têm privilégio e os ricos, eles não têm o privilégio no caso do âmbito espiritual. Mas preste atenção no contexto, meus irmãos. Volto a falar, não é que o rico não vai para o céu. Tem gente que pensa que ser rico, ter dinheiro, é sinônimo de pecado. Não é sobre isso. Mas, porém, Tiago levanta uma questão histórica, aonde, quando o cristianismo começou, e até hoje é assim, meus irmãos. Até hoje, em alguns lugares, é assim, dessa forma. Mas aqui dentro, quando o cristianismo começou, os ricos, os poderosos, eles desdenhavam dos cristãos. Eles não tinham apreço pelo cristianismo, tá? Por isso aqui ele fala aqui, no versículo 5, porventura, né, não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que eu amo. Aí o versículo 6, mas vós desonrastes o pobre, porventura não vos oprimem os ricos e não vos arrastam aos tribunais? Olha o que Tiago está falando. Por que ele está falando isso? Porque aqueles ricos da época de Tiago, tá bom? O que eles faziam? Não eram todos, claro, mas muitos deles levavam os cristãos, levavam os pobres a tribunais. Opressão mesmo, totalmente opressão. E aí agora o que está acontecendo? Esses mesmos que fazem isso estão sendo tratados, aqui em cima. E os pobrezinhos, coitados, estão aqui embaixo, sentados aos pés dos ricos. Aí Tiago, não, tá errado, tá completamente errado, tá bom? Claro, volta a falar, ele não está falando aqui contra a riqueza, mas é fato, meus irmãos, como eu li em alguns comentários, é fato que as pessoas que são pobres, elas buscam mais, elas são mais dependentes de Deus. É fato, isso é fato, porque o nosso coração é pecaminoso, o nosso coração é falho. E nós temos uma tendência muito ruim na nossa natureza, de achar porque nós temos uma posição, nós temos uma condição financeira, achar que a gente não precisa de Deus. Tá? E o pobre, como ele já é pobre, essa palavra é até feia, tem muita gente que não gosta,
Tá? Tem que eu não sou pobre, eu sou rico da graça de Deus. Mas tá aqui o texto falando, ó, pobres. Então rasga aqui o texto de Tiago aqui, porque tem uma teologia aí que fala que nós não devemos usar essa palavra, porque isso atrai força negativa. Isso é só besteira, como eu costumo falar, isso é só lorota, tá bom? A pessoa é pobre e acabou, entendeu? Então aqui ele está dizendo, então voltando ao que eu estava falando, pobre geralmente ele tem mais essa preocupação, ele tem mais essa dependência. Agora é claro, aqui nós estamos falando de uma posição econômica, nós estamos falando de uma posição social, mas aqui também nós devemos observar que tem gente que é pobre, mas é super arrogante. Aqui entra a questão também do espírito, né? Entra a questão do espírito. E tem rico que tem dinheiro, tem tudo, mas é uma pessoa super humilde, solista, uma pessoa que é dada a ajudar, etc. Tal. Continuando aqui, versículo 7. Porventura, não blasfemam eles o bom nome que sobre vós foi invocado? Eles estão blasfemando contra quem? Qual é o nome? O nome aqui é Jesus. Então, esses ricos aqui blasfemavam contra Jesus. É isso. Olha a explicação de Tiago. Como é que eu vou pegar esse pessoal e vou exaltar eles? Todavia, se cumprirdes, conforme a Escritura, a lei real, amarás o teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Ele vai invocar aqui o mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo. Jesus também, ele vai citar esse texto, inclusive, como a gente já aprendeu, o mandamento cristão, ele se baseia nesses dois itens, amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo. Mas, aí ele vai dizer o seguinte, no versículo 8, se você amar o próximo, né, você vai estar muito bem, boa coisa você faz. Aí o versículo mais, ou seja, porém, e aí alguém costuma dizer, mas é ser crente, a gente não precisa fazer nada. Tiago, por isso que eu falo, Tiago, ele vai na contramão de muita gente. Assim como a carta de Gálatas, meus queridos, ela é um problema para aqueles que insistem em viver na lei, que a salvação se dá através de lei, se dá através de obras, da guarda de dias, a comida que pode, a comida que não pode. Tiago, ele vai na contramão também dos supostos crentes que dizem que vivem pela graça, que vivem pela fé. Porque o versículo 9 fala, mas, ou seja, porém, todavia, se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecados. Isso aqui é pecado, a Bíblia chama de pecado. Então, como é que pode uma pessoa estar dentro da igreja, que lê a Bíblia, que diz que tem o Espírito Santo, tá? Uma pessoa ter isso, né? Esse preconceito? É uma coisa bem complicada, né? Cometeis pecados e sois redarguidos pela lei como transgressores. Ou seja, você está quebrando uma lei, como diz N.T. Wright. Não existe a história de que um vidro, ele quebrou só um pedacinho. O vidro, quando ele quebra, ele se quebra todo. Tá? A lei é a mesma coisa. Não existe essa história. Eu quebrei só um pedaço da lei. Ou seja, o que Tiago está falando aqui? Eu vou fazer uma aplicação bem direta aqui para você entender. Eu posso ser um bom dizimista, eu posso ser um bom ofertante, eu posso evangelizar, eu posso orar, eu posso ler a minha Bíblia. Eu posso congregar, eu posso jejuar, eu posso fazer caridade. Mas se, mesmo diante de tudo isso, digamos, 10 coisas eu preciso fazer no cristianismo. Eu faço 9, mas ficou uma coisa. Uma coisa ficou, que é a questão do amor ao próximo, no sentido de não ter acepção de pessoas. Se eu tiver acepção de pessoa, então eu quebrei toda a lei. Por isso que ele fala aqui no versículo 9. Mas, se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado e sois redarguidos, você vai ser censurado, tá? Redarguido, você vai ser censurado pela lei como transgressor. Por isso que ele vai, no versículo 10, ele vai confirmar o que eu estou falando aqui, ó. Versículo 10. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Então, aqui é uma palavra que vai para todos os lados, tá? Para aqueles que dizem que seguem a lei e para aqueles que fazem aquilo que eu acabei de falar. Eu sou bonzinho, não, falando tal, ele é legal,
ele paga o dízimo dele, ele dá a oferta dele, ele congrega, ele está nos cultos direitinho, mas é uma pessoa preconceituosa, é uma pessoa às vezes racista. Tem crente racista? Claro que tem. Tem pessoas que infelizmente não amadureceram em nada. Elas estão totalmente presas a um besterol, que isso é um besterol muito grande. Às vezes a gente julga pessoas pela roupa, pela questão econômica. Tiago, ele está condenando isso, meus irmãos. Ele está condenando isso. Às vezes a gente tem muito disso. Fulano de tal, é pobrinho, não dá pra gente convidar. Vai ter um aniversário, por exemplo. Só um exemplo. Isso aqui pode fazer N aplicações, tá? Vai ter um aniversário. Você faz um grande aniversário na tua casa. Então, quem é que eu vou convidar? Aí a gente comete logo o pecado, o erro. Eu vou convidar aqueles que têm dinheiro, porque eles vão trazer um bom presente. Não, fulano de tal é pobrinho, não dá pra convidar o bichinho, entendeu? Mal tem um chinelo, mal tem uma roupa para vir no meu aniversário. Isso é preconceito, isso aí é como diz a lição, tá? É você tratar a pessoa com parcialidade. E a gente tem que ser totalmente o quê? Imparcial. E fazendo isso, o versículo 10, o versículo 9, versículo 10, fala claramente que nós estamos pecando. Aí vem o versículo 11, porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, estás feito o transgressor da lei. Não adianta fazer uma coisa e fazer outra. Assim, falai, assim procedei, como devendo ser julgado pela lei da liberdade. Qual é a lei da liberdade? Observe que Tiago aqui, ele não está tratando da lei da Torá. Tá? A lei da liberdade aqui é a lei do amor, a lei do Espírito. Tá? Que muita gente fala, a lei, né, do Espírito, a lei da graça, a lei da liberdade. Então, agora eu sou livre, eu não estou mais preso a regras, não estou mais preso a nenhum tipo de norma. Não é bem assim. Você não está preso, você não é mais, ou seja, não é mais preciso você executar algumas regras da lei da Torá, tipo sacrifício, guarda de dias, tal. Mas nós estamos presos em uma outra lei, que é a lei do Espírito, a lei do amor. E essa lei, como toda lei, ela tem as suas regras, ela tem as suas bênçãos e tem também as suas consequências. Porque o próximo versículo, que é o versículo 13, que eu achei também bastante pesado, ele fala, porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa sobre o juízo. Esse texto aqui é um daqueles que eu acho que pode levantar alguns pequenos debates, né? Porque pode ser que ele seja atribuído para uma questão futura, tá? E pode ser também que ele seja atribuído para uma questão presente. Eu acredito, estou do partido de que a questão do juízo final não é para a igreja. Eu entendo assim, muitos entendem assim, que a igreja não passará pelo julgamento final, o juízo final é para os ímpios, aqueles que não aceitaram Jesus, não reconheceram Cristo como seu único e suficiente Salvador da sua vida. Mas eu estive pensando, analisando, penso que isso aqui pode também acontecer para nós enquanto vida, porque a palavra de Deus fala muito sobre isso. Paulo, ele fala também sobre você plantar bondade, você plantar amor, você plantar coisas boas, porque aquilo que você planta, você também colhe. E aqui, se você não usa de misericórdia, o que é que vai acontecer? As pessoas também, naturalmente, não vão usar de misericórdia para com você. Jesus, ele chegou a dizer as seguintes palavras, né? Com a mesma medida que tu julgares, tu também serás julgado. Então, é como se fosse uma lei da retribuição. É claro, volta a falar, volta a enfatizar. O versículo 13 do capítulo 2 de Tiago, ele pode levantar alguns debates, ele pode levantar algumas teorias, algumas teses. Será que esse texto se aplica ao juízo final, ao último dia? Ou eu posso aplicar ele para os nossos dias? Como é que fica? Como a palavra de Deus, eu aconselho você fazer essa aplicação também para os seus dias atuais. Esse é o nosso texto, fica um pouco longo aí, mas era importante pontuar isso aqui, tá bom? E a lição está dividida em 3 partes, eu vou correr um pouco, tá, os tópicos. O primeiro fala sobre a proibição da acepção de pessoas, o mandamento, né? Ele fala bem que o termo grego para acepção é prosopolapsia. A palavra grega para acepção é prosopolapsia. Esse termo se refere às pessoas que erroneamente
consideram ser mais importante aqueles que são ricos, famosos ou influentes na sociedade. Essa prática era comum na sociedade antiga, onde os ricos e poderosos eram frequentemente tratados com maior respeito e privilégio do que os pobres. Veja que era uma prática muito comum dentro daquela sociedade, como hoje. Não mudou, eu volto a falar, não mudou. O texto de Tiago, ele é antigo, é fato, tem mais de 2000 anos essa carta de Tiago. Mas ele está atual, porque é o que acontece até o dia de hoje. As pessoas, infelizmente, elas dão mais apreço, elas dão mais atenção para aqueles que têm alguma coisa. Tem alguém que já diz, né? As pessoas costumam falar, né? Que você vale o que tem. Tem outros que pregam que você tem que se encostar numa árvore que dá sombra. Então, isso aí é uma frase que é tipicamente humana, uma frase que faz parte do nosso cotidiano. Tá? Eu vou me encostar onde realmente eu possa ter alguma coisa. Tem gente que costuma falar isso constantemente. E no tempo de Tiago já acontecia. Isso é mais antigo do que vovó. O segundo subtópico fala: tratamento injusto não deve existir entre os santos. E detalhe, o que é que eu observo aqui? Que essa prática que estava acontecendo dentro da sociedade, de sempre observar os ricos em detrimento dos pobres, ela estava entrando dentro da igreja. E isso acontece dentro da igreja, a gente sabe o que acontece. Dentro da igreja tem isso. Talvez na tua igreja, que é pequena, possa ser que você não observe essa prática. Mas igrejas grandes, mega templos, megas igrejas, isso aqui é normal. Gente, até isso, você pode prestar atenção, até isso. Esse negócio aqui é muito sério, até isso. Quanto mais o templo é luxuoso, quanto mais o templo é bonito, as pessoas se sentem atraídas. Geralmente o que tem poder, dinheiro, carro, ele vai, não, eu quero congregar num lugar onde tem estrutura, tá? São poucos que querem, por exemplo, uma igreja numa periferia. Uma igreja que não tem, por exemplo, um conforto, uma estrutura como tem um mega templo. Entendeu? Ou seja, são coisas que é triste, mas existe. Infelizmente, não é todo mundo, é claro. Mas tem pessoas que têm um pensamento muito equivocado. Tem outras coisas que eu venho aqui na minha mente, mas não vou nem colocar porque não convém. Segundo subtópico, tratamento injusto não deve existir entre os santos. Aí ele vai falar aqui, ó, Tiago exorta a respeito do tratamento diferenciado. Ele critica a distinção feita pelos irmãos em relação à aparência pessoal e ao status social, tá? Aparência e status, eu acabei de falar. A aparência da pessoa, a fulano e tal, ele tem uma aparência feia, ele não é bonito, ela não é bonita, não tem uma estética. Isso aí dentro da filosofia até é discutido. O que é bonito, o que é o belo, tá bom? Tem muito isso, tá? Como eu falei, a roupa definia muito aquela sociedade. Tinha gente que tinha condição de ter roupas de luxo. Você não vê lá o caso de José, do Egito? Uma túnica criou todo um problema familiar. Porque o Jacó também não teve o que fazer. É que ela tava tudo, tô brincando, gente. Tudo estava dentro dos planos de Deus. Pegou, deu uma túnica colorida. Aquilo ali representava status. A túnica, o problema é que a túnica representava status. E ele, por ser muito novo, os irmãos mais velhos não gostaram. Poxa, meu pai está dando poder para o nosso irmão que é, digamos assim, o último da fila. Então, hoje também tem isso, né? Tem pessoas que têm esse negócio. E aí, Tiago, ele está claramente aqui contra essa situação. O ponto 3 fala, a lei real. Tiago 2,8, ele menciona a lei real encontrada nas Escrituras. O que seria essa lei real? É amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo. Amar a Deus. Essa é a lei. Por isso que eu falei lá atrás que a lei que Tiago está falando aqui não é a lei judaica das regras, dos preceitos, de sacrifícios, que a gente chamava as leis cerimonial, da guarda do sábado. Não, nada disso. Aqui a lei que ele está falando é a lei que Jesus recitou lá do Antigo Testamento, que Tiago também vai falar. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E aí o que é o próximo? Uma pergunta, ainda tem isso. Tem gente que acha que o próximo é só quem é o dentro da igreja. Não tem nada a ver isso aí. Tá? O próximo não é só quem está dentro da igreja. Tá? É bom refletir sobre isso, porque tem pessoas que têm essa ideia. Tá bom? Então esse é o primeiro tópico, eu corri um pouco, porque tudo que ele está falando aqui eu já falei lá no texto atrás. O segundo tópico fala as consequências do fazer acepção de pessoa. Primeiro, qual é a primeira consequência? Causa o quê? Divisão. Tá?
Ele fala, o preconceito, além de ferir os princípios divinos, causa divisões dentro da igreja. Quando tratamos as pessoas de maneira diferente, estamos ferindo a unidade que Cristo deseja para o seu. Eu acho que isso aqui eu achei bem interessante quando ele fala essa questão de divisão, que ela fere a unidade do corpo de Cristo. Porque Paulo vai falar muito isso em Efésios, a questão da unidade. Um só batismo, uma só fé, uma só comunhão. Tá? Então, nós somos um corpo, ele vai falar muito isso. Apesar do nosso corpo ele ter membros diferentes, assim a igreja, ela é composta de pessoas diferentes, que têm dons diferentes, pessoas que têm talento diferente, pessoas que têm condição financeira diferente. Isso é normal, a igreja é isso. Eu sempre gosto de dizer que a koinonia, que a gente tanto prega, a gente tanto canta em nossa igreja, é essa união, essa coisa mesclada de diferenças, tá? Tem um negro, tem um branco, tem um pobre, tem um rico, tem um que é mais falador, tem um que é menos falador, tem aquele que se arruma melhor do que o outro. Enfim, essa junção toda gera o que nós chamamos de igreja. Igreja é isso. Então, quando tem pessoas dentro do corpo criando essa acepção, o que ele vai fazer? Divisão. Tá? Então, ele começa a criar partidos, ele começa a criar, como diz a lição dos adultos, facções. No sentido de... Isso é até uma heresia, né? Porque a palavra heresia, que está sendo estudada muito esse tema lá na lição dos adultos, significa o quê? Divisão, facção. Então, quando a pessoa cria isso, essa divisão dentro da igreja, ela está, de uma certa forma, criando uma heresia dentro do corpo de Cristo. Isso não é bom, não é legal. Subtópico 2 fala julgamento. Tiago 2, capítulo 2, 6, 7, nos adverte a respeito do perigo de menosprezar os pobres e favorecer os ricos. Lembrando de que, naquele contexto social, os ricos frequentemente oprimiam os pobres e blasfemavam contra o nome de Cristo. É errado julgar uma pessoa por sua condição econômica ou aparência. Gente, isso aqui está muito claro. Isso aqui acho que está mais claro do que uma água límpida, uma água cristalina. Está muito claro. Só não vê que não quer isso aqui. Tá bom? Então, professor, você tem uma grande oportunidade de combater esse vírus, né, no meio do ambiente da sua igreja. Tá bom? Terceiro subtópico, desvalorização do ser humano. Tá? Como eu falei, o texto ele vai na contramão dessa questão e o ser humano acaba sendo desvalorizado, como diz a lição. Porque quando eu julgo, quando eu tenho pessoas em acepção, meus irmãos, o que é que acontece? A pessoa passa a valer nada. Então, veja, às vezes, até no meio do jovem, é uma palavra aqui para você que é jovem, às vezes você está ali, terminou o ensino médio e ainda não conseguiu fazer um vestibular, está lutando para conseguir entrar no mercado de trabalho. E aí no meio desse caminho acontecem as paixões, os namoros, e às vezes você enfrenta isso na sua família. O que é que tu tem para dar para minha filha? O que é que tu pode dar? Tu é um pobre, a tua família é pobre, a minha filha tem do bom e do melhor, a minha filha tem iPhone, minha filha só usa roupas de grife. O que é que tu tem para dar? Tu consegue? Tu vem levar minha filha ali para um lanche? Então a pessoa começa a ser... Eu sei, gente, que é complicado, entendeu? E Tiago ele vai combater isso, porque, irmãos, no final das contas, a vida é como uma roda gigante, sabe disso? É claro que a gente tem que plantar, a gente tem que trabalhar, correr, etc e tal, mas a vida ela é uma roda gigante, entendeu? E ela costuma ser um verdadeiro paradoxo, ou seja, um algo comum. A vida costuma realmente ser muito irônica, principalmente com essas pessoas preconceituosas, né? Tem gente que eu tenho certeza que hoje já falou essas besteiras, essa bobagem, e hoje se arrepende amargamente. Tá bom? Porque julgaram as pessoas, tá? Julgaram, desvalorizaram as pessoas e mesmo sendo crentes, mesmo sendo cristãos, fizeram isso dentro da igreja. E Tiago, aqui nesse capítulo, ele está detonando mesmo, ele está destruindo qualquer tentativa de preconceito dentro da igreja. E por último, o terceiro tópico, uma chamada à misericórdia, tá? Agindo sem misericórdia. Tiago mostra que o juízo será sem misericórdia sobre aqueles que não fizeram uso dela. É aquilo que eu acabei de falar. Esses versículos 13, 12 e 13, ele pode suscitar debates.
Em que sentido? Em que momento isso vai ser aplicado? Essa questão da não misericórdia sobre a vida daqueles que não tiveram misericórdia. Eu vou novamente pontuar e dizer, penso que a igreja, com base, claro, na Bíblia, não passará pelo juízo final. O juízo final não é para a igreja do Senhor Jesus, tá bom? Porém, aqui em vida, eu posso passar situações, eu posso passar experiências um pouco amargas que são resultados da minha falta de misericórdia lá atrás, tá bom? E a vida é assim, tá bom? Às vezes, como o pessoal fala, Deus ele sempre perdoa os nossos pecados, mas as consequências deles vêm. Então, hoje, veja bem como é que você está tratando, como é que você trata as pessoas, tá? Se você usa elas, trata com misericórdia ou trata elas sem misericórdia. Inclusive, tem uma parábola lá do rapaz, né, que ele pegou, estava devendo um homem muito rico, só que parafraseando, a parábola fala, né, que ele estava devendo um homem muito rico, e esse homem muito rico, poderoso, mandou chamar ele para pagar as contas. Na hora lá ele pegou, clamou, Senhor, tal, tal. O servo pediu misericórdia para o Senhor. O Senhor foi lá, concedeu misericórdia a ele, deu tempo para ele. E aí já saindo da frente do seu Senhor, encontrou na rua um conservo dele, que também estava devendo dinheiro. O que ele fez? Cobrou, e o rapaz não tinha como pagar. O que ele fez? Espancou, ele humilhou, bagunçou com o cidadão. E aí aquela situação chegou no ouvido do Senhor e mandou chamar ele, rapaz, por que tu fez isso? Eu não te perdoei, não te dei tempo, eu não fui bom contigo, não fui misericordioso contigo. E aí, resultado, ele foi tratado da mesma maneira como ele tratou, ou seja, o Senhor mandou prender ele, botou ele na prisão até que a dívida dele fosse o quê? Paga, tá? Então, meus irmãos, é assim a vida. Às vezes a gente não trata com misericórdia, aí vem alguém também não trata com misericórdia. A gente quer, às vezes, que as pessoas nos tratam muito bem. Eu aprendi isso com uma pessoa, uma vez me falou isso. Se você quer que as pessoas tratem bem, trate elas também bem. Tá? E Tiago não, Paulo em Gálatas, né? Se você plantar amor, você vai colher amor. Mas se você plantar vento, você vai colher o que? Tempestade. É a lei da semeadura, tá bom? A prática da misericórdia, ser autêntico na fé, significa viver de acordo com a misericórdia de Deus. Eu creio que isso aqui não está nada difícil. E por último, fechando, a recompensa da misericórdia. A misericórdia deve ser um distintivo do cristão, refletindo o caráter de Deus. A sua prática beneficia o próximo e nos aproxima do Senhor. Jesus ensinou que bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Então essa é a nossa lição, tá bom, desse domingo. Lição muito interessante, muito produtiva, muito boa. Acredito aí que você tem muito o que falar aí na tua sala com teus alunos, tá bom? Fique todos na paz de Cristo. Fique todos na paz do Senhor Jesus Cristo. E até a próxima, se assim Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.